Eu estava deitada naquela maca fria do hospital, fingindo uma fraqueza que eu não sentia, quando ouvi a voz da minha filha Camila ecoando pelo corredor. Ela falava ao telefone, alta, sem se importar se alguém escutava. E o que ela disse me gelou até os ossos. "Tchau, mamãe. Aproveite seus últimos dias, porque eu vou ficar milionária com o seu seguro." Ela riu. Uma risada aguda, cheia de ansiedade e ganância. 2,8 milhões, Rogério. A gente vai comprar aquela cobertura no Leblon. Vai ter BMW na garagem. Chega de trabalhar feito idiota. Senti meu coração acelerar, mas mantive os olhos fechados. Ela entrou no quarto e eu podia sentir o cheiro do perfume caro que ela tinha começado a usar recentemente. Um perfume que ela tinha comprado com o cartão de crédito adicional da minha conta. Ela se aproximou da cama, mas não tocou em mim, não segurou minha mão. Apenas ficou ali, parada, e eu podia sentir o sorriso no rosto dela. "Mãe!" Ela chamou baixinho, mas sem carinho nenhum. Era só para conferir se eu estava dormindo mesmo. Finalmente, ela sussurrou essa palavra como se fosse uma libertação. Quando ela saiu do quarto, abri os olhos devagar e encontrei o olhar do Dr. Heitor do outro lado do vidro. Ele acenou discretamente com a cabeça. O plano estava funcionando. Minha filha tinha acabado de mostrar quem ela realmente era. E o pior? Parte de mim já sabia. Eu só precisava ter certeza. Mas o que Camila não sabia era que eu e o Dr. Heitor tínhamos armado tudo isso. O diagnóstico era falso. Eu não estava morrendo. E quando ela abrisse aquele envelope que o médico ia entregar na festa dela, o sorriso ia desaparecer do rosto dela mais rápido do que tinha aparecido. Mas antes de eu contar como eu cheguei até esse momento de dor e decepção, preciso te pedir uma coisa. Se você está ouvindo essa história agora, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Porque essa história não é só minha. É de todas as mães que um dia se sentiram usadas, desvalorizadas, traídas por quem elas mais amaram. E no final, você vai ver que é possível, sim, recuperar a dignidade. Então fica comigo até o fim, porque a reviravolta vai valer cada segundo. Meu nome é Irene. Tenho 65 anos e passei a vida construindo uma empresa de móveis planejados aqui em São Paulo. Comecei pequena, com uma marcenaria de fundo de quintal, e hoje tenho 3 lojas e uma fábrica que emprega mais de 80 pessoas. Conquistei tudo isso sozinha, com trabalho duro, noites sem dormir e muita determinação. Sempre fui uma mulher prática. Nunca acreditei em dar tudo de mão beijada para os meus filhos. Eu tinha dinheiro, sim, mas coloquei minhas 2 filhas em escola pública. Elas usavam um uniforme que eu mesma costurava. Mesada? Só quando faziam as tarefas da casa. Eu queria que elas entendessem o valor das coisas, que soubessem que dinheiro não cai do céu, que é preciso suar a camisa para conquistar o que você quer. Camila e Beatriz, minhas 2 meninas. Ou pelo menos era assim que eu pensava nelas. Beatriz, a mais nova, com 28 anos, sempre foi diferente. Tranquila, humilde. Nunca me pediu nada além do necessário. Quando terminou o ensino médio, disse que queria conhecer o mundo. Juntou dinheiro trabalhando como atendente numa loja de roupas, comprou a passagem e foi para Portugal. Hoje ela trabalha numa padaria em Lisboa. Acorda às 4 da manhã para amassar pão. Mora num apartamento pequeno que divide com uma colega. E sabe o que ela me disse da última vez que conversamos por videochamada? "Mãe, eu sou feliz aqui. Aprendi que a gente não precisa de muito para viver bem." Eu chorei quando desliguei a chamada. De orgulho. Já Camila sempre foi diferente. Desde pequena, ela olhava para os brinquedos das outras crianças com inveja. Cresceu reclamando que as amigas tinham roupa de marca e ela não. Que as amigas viajavam para Disney e ela passava férias na casa da avó. Eu tentei ensinar. Tentei mostrar que a vida não é sobre ter, mas sobre ser. Mas parece que nunca entrou na cabeça dela. Ela tem 32 anos agora. É casada com o Rogério, um homem que trabalha como vendedor numa concessionária. Eles têm uma vida mediana. Não passam necessidade, mas também não sobra muito no fim do mês. E isso corrói a Camila por dentro. Eu via nos olhos dela. Aquela frustração constante, aquela sensação de que ela merecia mais sem ter feito nada para conquistar. Há 6 meses, Camila voltou para minha casa. Disse que queria ficar perto de mim,
que estava preocupada com a minha saúde, que eu não deveria morar sozinha. Eu aceitei. Afinal, ela era minha filha. Mas logo percebi que alguma coisa estava errada. Ela começou a fazer perguntas sobre minhas contas bancárias, sobre investimentos, sobre o seguro de vida que eu tinha contratado anos atrás. No começo, tentei acreditar que era só curiosidade, mas então peguei ela no meu escritório, mexendo nos meus documentos. Ela inventou uma desculpa qualquer, mas eu vi o papel que ela estava segurando. Era a apólice do seguro. 2,8 milhões de reais. Foi nessa noite que eu liguei para o Dr. Heitor. E foi nessa noite que a gente bolou o plano que ia revelar o verdadeiro caráter da minha filha. O Dr. Heitor Sampaio era meu médico há mais de 20 anos. Conheci ele quando abri minha primeira loja e ele era um clínico recém-formado que atendia num consultório pequeno perto da minha marcenaria. Com o tempo, a gente se tornou amigos de verdade. Ele acompanhou minha trajetória, viu minha empresa crescer, conheceu minhas filhas quando elas eram pequenas. Era uma das poucas pessoas em quem eu confiava de olhos fechados. Quando liguei para ele naquela noite, depois de pegar Camila mexendo nos meus documentos, minha voz estava tremendo. Não de medo, mas de uma mistura de raiva e tristeza que eu nunca tinha sentido antes. Heitor atendeu no segundo toque. Irene, tudo bem? É tarde. Aconteceu alguma coisa? Heitor, preciso da sua ajuda. Preciso ter certeza de uma coisa antes de tomar uma decisão que vai mudar tudo. Fui até o consultório dele no dia seguinte. Era um sábado de manhã e a clínica estava vazia. Sentei na cadeira de couro marrom, que já conhecia tão bem, e contei tudo. As perguntas insistentes da Camila, a apólice do seguro que ela estava estudando, o jeito frio como ela tinha começado a me tratar, como se eu fosse um estorvo que ela precisava suportar. E então contei da sensação que eu tinha, aquele aperto no peito toda vez que ela entrava no quarto e perguntava sobre minha saúde com aquele tom ensaiado demais. Heitor me ouviu em silêncio, com aquela expressão séria que ele fazia quando estava processando algo importante. Quando terminei, ele suspirou fundo e tirou os óculos para limpar. Um gesto que eu sabia que ele fazia quando estava pensando em algo delicado. Irene, você tem certeza que quer fazer isso? Porque se for para frente com o que eu acho que você está pensando, não tem volta. Você vai descobrir a verdade, seja ela qual for. Eu preciso saber, Heitor. Preciso saber se minha filha é capaz de torcer pela minha morte. Ele colocou os óculos de volta e acenou com a cabeça. Então vamos fazer isso direito. Mas você precisa estar preparada para o resultado, porque se suas suspeitas se confirmarem, vai doer mais do que qualquer doença de verdade. O plano era simples, mas precisava ser executado com perfeição. Heitor ia me chamar para o consultório sob o pretexto de fazer uns exames de rotina. Ia pedir uma bateria completa de testes, algo que parecesse sério o suficiente para justificar uma série de consultas. E então, depois de 2 semanas, ia pedir para Camila vir junto numa consulta específica. Era nessa consulta que ele ia entregar o diagnóstico falso. Tumor cerebral inoperável. Prognóstico de 6 a 8 semanas de vida. Eu vou colocar você numa situação que vai parecer real para ela. Vou falar dos sintomas que você supostamente tem apresentado. Vou mostrar exames que eu vou editar com a ajuda de um colega de confiança. Tudo vai parecer absolutamente verdadeiro. E então a gente vai observar como ela reage. E se ela ficar arrasada? E se eu estiver errada sobre ela? Heitor segurou minha mão. Então você vai ter a prova de que sua filha te ama de verdade. E a gente vai revelar a verdade para ela, pedir desculpas pelo susto, e vocês vão poder reconstruir a relação de vocês com uma base mais sólida. Mas, Irene, no fundo, você já sabe o que vai acontecer. Você não teria vindo até aqui se não soubesse. Ele tinha razão. Eu sabia. Mas uma parte de mim ainda queria estar errada. Na semana seguinte, comecei a fazer os exames. Camila estava sempre por perto, perguntando sobre cada consulta, cada resultado. Ela oferecia para me levar ao hospital, mas eu percebia que era mais para ter acesso direto às informações do que para me fazer companhia. Quando eu dizia que ia de táxi, ela ficava irritada com aquela voz impaciente que ela tentava disfarçar de preocupação. Mãe, eu posso te levar. Por que você não deixa eu ir junto? Eu sou sua filha, tenho o direito de saber o que está acontecendo com a senhora. Camila, são só exames de rotina. Não precisa se preocupar. Rotina? A senhora está indo no hospital 3 vezes por semana? Isso não é rotina. Eu via a ansiedade crescendo nela. E não era a ansiedade de quem está com medo de perder a mãe.
Era a ansiedade de quem quer informação, de quem precisa saber se está chegando perto de alguma coisa. 15 dias depois, Heitor me ligou. Irene, está na hora. Marquei a consulta para amanhã às 3 da tarde. Você precisa ligar para Camila e pedir para ela ir com você. Diz que o médico pediu a presença de um familiar porque precisa conversar sobre os resultados. Minha mão tremeu quando desliguei o telefone. Respirei fundo 3 vezes antes de discar o número da Camila. Ela atendeu no primeiro toque. Mãe, aconteceu alguma coisa? Camila, o Dr. Heitor ligou. Ele quer que você vá comigo na consulta de amanhã. Disse que precisa conversar sobre os exames e que é importante ter alguém da família junto. Houve um segundo de silêncio do outro lado da linha. E então, a voz dela veio diferente, mais aguda, mais ansiosa. Sério? Ele disse por quê? O que deu nos exames? Não disse. Só pediu para você estar lá às 3 da tarde. Eu vou. Pode deixar, mãe. Eu vou estar lá. Quando ela desligou, eu sentei na cama e deixei as lágrimas escorrerem. Porque mesmo sabendo o que eu ia descobrir, ainda doía imaginar que minha própria filha estava esperando por más notícias com aquele tom de expectativa na voz. Na manhã seguinte, acordei cedo. Tomei café sozinha na cozinha, olhando para as fotos na geladeira. Tinha uma da Beatriz no dia da formatura do ensino médio, com aquele sorriso largo e genuíno. E tinha uma da Camila no casamento dela, linda no vestido branco que eu tinha ajudado a pagar. 12 mil reais naquele vestido. Ela tinha insistido que precisava ser de uma estilista famosa. Eu cedi porque era o casamento da minha filha. Hoje eu me perguntava se alguma vez ela tinha agradecido de verdade, ou se já naquela época ela só via em mim uma fonte de recursos. Camila chegou em casa ao meio-dia. Eu estava no quarto, organizando uns papéis, quando ouvi a voz dela com o Rogério na sala. Cheguei perto da porta sem fazer barulho. Rogério, eu tenho um pressentimento. Acho que é sério. O jeito que o médico falou com ela, pedindo para eu ir junto, isso não é para dar notícia boa. Você acha que é o quê? Não sei, mas se for o que eu estou pensando... Ela parou e eu ouvi ela suspirar. A gente tem que ficar esperto, tem que saber direitinho qual é a situação. E o seguro? 2,8 milhões. Está tudo atualizado. Eu conferi a apólice. Eu sou a beneficiária principal porque a Beatriz mora fora e assinou uma procuração anos atrás, abrindo mão da parte dela. Meu sangue gelou. Aquilo era mentira. Beatriz nunca tinha assinado procuração nenhuma. O que significava que Camila tinha forjado alguma coisa ou estava planejando forjar. E se der certo, continuou Rogério, a gente finalmente vai poder viver do jeito que a gente merece. Chega de ficar nessa vida medíocre. Exatamente. Eu não nasci para ser pobre, Rogério. E se a vida está me dando essa oportunidade, eu não vou desperdiçar. Tive que segurar na parede para não cambalear. Oportunidade. Ela tinha chamado a possível morte da própria mãe de oportunidade. Fechei a porta do quarto devagar e sentei na cama. Peguei o celular e mandei uma mensagem para o Heitor. Tenho certeza agora. Vamos em frente. Às 2:30 da tarde, Camila bateu na porta do meu quarto. Ela estava arrumada, com uma roupa sóbria, discreta. Tinha até tirado os brincos chamativos que costumava usar. Estava no papel de filha preocupada. Mãe, está na hora. Vamos. No carro, ela dirigiu em silêncio. Eu fingia olhar pela janela, mas observava o reflexo dela no vidro. O maxilar estava tenso, os dedos tamborilavam no volante. Ela estava nervosa, mas não era nervosismo de quem tem medo. Era nervosismo de quem está esperando por uma confirmação. A clínica do Dr. Heitor ficava num prédio comercial discreto em Pinheiros. Subimos até o 5º andar e a secretária nos recebeu com um sorriso profissional. Dona Irene, o doutor já está esperando. Podem entrar. O consultório dele tinha aquele cheiro de lugar limpo misturado com o aroma de café que ele sempre fazia na máquina do canto. Heitor estava sentado atrás da mesa com uma pasta grossa na frente dele. Quando entramos, ele levantou e cumprimentou a gente com aquela seriedade que médicos usam quando vão dar más notícias. Dona Irene, Camila, por favor, sentem-se. A gente sentou. Camila estava na ponta da cadeira, inclinada para frente. Eu estava mais recuada, com as mãos cruzadas no colo, tentando parecer apreensiva. Heitor abriu a pasta devagar, tirou uns papéis, colocou os óculos e olhou para mim primeiro, e depois para Camila. Eu pedi para você vir hoje, Camila, porque as notícias que eu tenho não são fáceis de ouvir. E sua mãe vai precisar de apoio familiar nos próximos tempos.
Camila engoliu seco. O que aconteceu, doutor? O que deu nos exames? Heitor suspirou, com aquela expressão pesada de quem vai mudar a vida de alguém. Os exames da sua mãe revelaram a presença de um tumor cerebral. É um glioblastoma em estágio avançado. Pela localização e pelo tamanho, não é operável. O silêncio que caiu no consultório era denso. Eu olhei para o chão, fingindo estar processando a informação. Camila ficou completamente imóvel por 3 segundos. E então, ela falou, com uma voz que tentava parecer chocada, mas que tinha uma nota estranha, quase aliviada. Um tumor? No cérebro? Mas a senhora pode fazer quimioterapia, radioterapia, alguma coisa, não pode? Heitor balançou a cabeça. O tumor está numa região muito delicada. Qualquer intervenção agressiva poderia causar danos irreversíveis e anteciparia o fim. O que eu recomendo é tratamento paliativo, para controlar os sintomas e garantir qualidade de vida pelo tempo que resta. Tempo que resta? Camila repetiu, e eu podia sentir ela se inclinando ainda mais para frente. Quanto tempo, doutor? É difícil ser preciso, mas baseado no tamanho do tumor e na velocidade de crescimento que eu observei, comparando os exames, eu diria que estamos falando de 6 a 8 semanas. Talvez menos. Camila levou a mão à boca num gesto teatral. Meu Deus, não é possível. Mas eu estava olhando para os olhos dela, e nos olhos dela não tinha desespero, tinha cálculo. Ela estava fazendo contas. 6 a 8 semanas, 42 a 56 dias, menos de 2 meses até os 2,8 milhões. Dona Irene, Heitor virou para mim. A senhora está bem? Quer tomar uma água? Eu balancei a cabeça, fingindo estar atordoada. Eu só preciso de 1 minuto. Heitor se levantou. Vou buscar uma água para a senhora. Já volto. Ele saiu do consultório, me deixando sozinha com Camila. Assim que a porta fechou, Camila segurou meu braço. Mas não era um toque de consolo. Era um toque firme, quase possessivo. Mãe, a gente vai superar isso juntas. Eu vou cuidar da senhora. Vou estar do seu lado todo dia. Eu olhei para ela. Olhei bem nos olhos da minha filha. E vi uma estranha ao invés da menina que eu tinha embalado no colo. Obrigada, Camila. Heitor voltou com a água. A gente ainda conversou por mais 15 minutos sobre medicações, cuidados paliativos, o que eu podia esperar dos próximos dias. Ele entregou uma receita e disse que ia me encaminhar para um oncologista parceiro, só para manter as aparências. Quando a consulta terminou, Camila me ajudou a levantar com uma solicitude exagerada, como se eu tivesse ficado frágil de uma hora para outra. No elevador, descendo, ela ficou em silêncio. Mas quando chegamos no térreo e caminhamos até o carro, ela pegou o celular. Mãe, eu só vou dar um telefonema rápido pro Rogério. Ele estava preocupado. Pode ligar. Ela se afastou uns 3 metros, mas eu ainda conseguia ouvir. Rogério, é sério. Tumor cerebral. 6 a 8 semanas. Uma pausa. Eu sei. A gente precisa se organizar. Outra pausa. Não vou ligar para Beatriz agora. Deixa eu resolver as coisas aqui primeiro. Não vou ligar para Beatriz. Minha filha mais nova, que morava do outro lado do oceano, não ia nem ficar sabendo que a mãe supostamente estava morrendo, porque Camila queria ter certeza de que não ia ter ninguém para dividir o seguro. Quando ela voltou para o carro, eu perguntei, tentando manter a voz fraca, você não vai ligar para sua irmã? Camila deu a partida e saiu do estacionamento antes de responder. Mãe, a Beatriz está trabalhando. Aquele fuso horário complicado. Eu vou esperar um momento melhor. Não quero dar essa notícia por telefone de qualquer jeito. Mentira. Tudo mentira. Nos dias seguintes, Camila virou outra pessoa. Ou melhor, virou a versão dela que ela achava que eu esperava. Ela fazia comida, trazia chá, perguntava se eu estava com dor. Mas eu percebia a impaciência por trás de cada gesto. O jeito como ela olhava para o relógio. Como ela suspirava quando eu dizia que estava me sentindo bem naquele dia. Como se o fato de eu não estar visivelmente piorando fosse um inconveniente. Uma semana depois do diagnóstico, peguei ela no meu escritório de novo. Dessa vez, ela estava com o notebook aberto, acessando o meu e-mail. Eu tinha deixado a senha anotada de propósito num lugar óbvio, para ver se ela ia atrás. E ela foi. Fiquei na porta, observando. Ela estava lendo e-mails da minha contadora, abrindo extratos bancários, anotando números num caderninho. Quando finalmente percebeu minha presença, ela deu um pulo. Mãe, eu não ouvi a senhora chegar. O que você está fazendo, Camila?
Ela fechou o notebook num movimento rápido. Eu estava só. Estava organizando umas coisas para a senhora. Sabe como é? Com tudo o que está acontecendo, achei que seria bom a gente ter controle das contas, dos pagamentos. Eu ainda estou viva, Camila. Ainda consigo cuidar das minhas próprias contas. O rosto dela se fechou por uma fração de segundo e eu vi raiva ali. Raiva de verdade. Mas ela rapidamente voltou para a máscara de filha dedicada. Claro, mãe. Desculpa. Eu só queria ajudar. Naquela noite, fingi que ia dormir cedo, mas fiquei acordada no quarto com a luz apagada. Lá pela meia-noite, ouvi vozes abafadas vindo da sala. Me levantei devagar, abri uma fresta da porta e fiquei ouvindo. Era Camila e Rogério. Eles tinham vindo para casa, achando que eu estava dormindo. Já faz 2 semanas, Camila. O médico disse 6 a 8 semanas. Estamos quase na metade. Eu sei, Rogério, mas ela está estável. Não está piorando visivelmente. E o médico? Você não pode ligar para ele e perguntar? Já liguei. Ele disse que é normal, que o tumor pode estar crescendo internamente sem sintomas óbvios no começo, mas que quando os sintomas aparecerem, vai ser rápido. Silêncio. E então, a voz do Rogério, mais baixa. Você já pensou no que a gente vai fazer quando acontecer? Já está tudo pensado. Funeral simples, nada de luxo. A gente guarda o dinheiro do seguro. Eu vou dizer que é o que ela teria querido. Pago as dívidas, compro a cobertura e em 6 meses a gente está vivendo a vida que sempre merecemos. E a Beatriz? A Beatriz está em Portugal. Quando ela souber, já vai ser tarde. E eu tenho aquela procuração que ela assinou. Ela abriu mão da herança. Mas ela assinou isso mesmo? Você tem certeza? Uma pausa longa. E então, a voz da Camila, gelada. O que importa é o que está no papel, Rogério. Voltei para o quarto com o coração disparado. Ela tinha forjado a assinatura da Beatriz. Tinha criado um documento falso para garantir que ia ficar com tudo. Eu já sabia que minha filha era gananciosa, mas isso era outro nível. Isso era crime. No dia seguinte, liguei para o Heitor de manhã cedo, antes da Camila acordar. Preciso acelerar o plano. Ela está falsificando documentos. Isso está ficando perigoso. Irene, calma. A gente precisa fazer isso direito. Se a gente revelar agora, você não vai ter prova suficiente. Ela pode dizer que foi mal entendido, que você ouviu errado. A gente precisa pegar ela no ato, com testemunhas. E como a gente faz isso? Deixa comigo. Eu tenho uma ideia. 3 dias depois, Heitor me ligou de novo. Irene, vou pedir para você vir aqui na clínica amanhã. Vou dizer para Camila que seu estado piorou, que você está tendo convulsões leves e que precisa ser internada para observação. A gente vai te colocar num quarto aqui, fingir que é internação. E então a gente observa como ela reage quando acha que você está no fim. Você acha que ela vai fazer alguma coisa? Eu acho que ela vai mostrar quem ela realmente é. E eu vou estar lá para documentar tudo. Na manhã seguinte, fingi ter uma convulsão na cozinha. Camila estava tomando café quando comecei a tremer. Deixei a xícara cair no chão. Ela levantou num pulo. Mãe! Mãe! O que está acontecendo? Eu me deixei escorregar da cadeira, de olhos revirados, o corpo todo tenso. Ela pegou o celular e ligou para o Dr. Heitor com uma voz que tentava soar desesperada, mas que tinha um fundo de excitação. Doutor! Minha mãe está tendo convulsões. Eu preciso levar ela para o hospital agora. Heitor mandou uma ambulância. Quando chegaram, Camila estava do meu lado, segurando minha mão, mas os dedos dela estavam frouxos. Não tinha força naquele toque. Era só cenário. Me levaram para a clínica do Heitor, que tinha uma estrutura pequena de internação para casos de observação. Me colocaram num quarto com monitores, soro, tudo que faria parecer que eu estava realmente mal. Heitor me examinou na frente da Camila, com aquela cara séria de médico que está perdendo o paciente. Camila, eu preciso ser honesto com você. As convulsões indicam que o tumor está pressionando áreas críticas do cérebro. Isso significa que estamos nos estágios finais. Pode ser uma questão de dias. Vi os olhos da Camila brilharem. Ela mordeu o lábio, fez uma expressão de choque, mas os olhos dela estavam calculando. Dias? Não semanas? No máximo 1 semana, talvez menos. Ela saiu do quarto e eu a vi pelo vidro, pegando o celular. Heitor tinha instalado uma câmera discreta no corredor. A gente ia gravar tudo. Ela ligou para o Rogério. É agora. Questão de dias. Eu preciso que você vá naquela imobiliária hoje e reserve a cobertura. Diz que a gente vai fechar o negócio na semana que vem. Uma pausa. Sim,
Eu tenho certeza. O médico acabou de dizer. Ela não passa dessa semana. Quando ela voltou para o quarto, sentou do meu lado com aquela cara de piedade ensaiada. Mãe, eu estou aqui. Não vou sair do seu lado. Eu mantive os olhos semi-fechados, fingindo estar sedada. Ela ficou ali por 15 minutos, mexendo no celular. E então se levantou. Vou ali no corredor fazer uma ligação. Ela saiu e eu ouvi ela conversando com alguém. Era uma funerária. Ela estava cotando preços de caixões. Nada muito caro. Algo simples, digno, mas sem exageros. Quanto? 5.000? Não? Muito caro. Tem algo por 3? 3.500 pode ser. Reserva aí. Nome da falecida, Irene Tavares. Falecida. Ela já estava me tratando como morta. Passei 2 dias internada naquela encenação. Camila ia e voltava, sempre com aquela máscara de filha dedicada quando tinha alguém por perto. Mas quando estava sozinha comigo e achava que eu estava inconsciente, ela era outra pessoa. Mexia no celular, fazia ligações, ria. Numa dessas vezes, ouvi ela conversando com uma amiga. Daqui a 1 semana eu vou estar rica, Ana Paula. 2,8 milhões. Você acredita? Eu vou comprar aquele apartamento no Leblon. Vou viajar para a Europa. Vou fazer uma festa que você não vai acreditar. Mas Camila, sua mãe está morrendo. Ah, minha mãe viveu a vida dela. Agora é a minha vez. Ela juntou todo esse dinheiro e nem aproveitou nada. Que desperdício. Pelo menos eu vou saber usar direito. Cada palavra era uma facada. Mas eu me mantive imóvel, respirando devagar, coletando cada evidência. No 3º dia, Heitor entrou no quarto quando Camila estava lá. Camila, preciso falar com você lá fora. Eles saíram e eu vi pelo reflexo do vidro. Heitor estava sério. Camila, preciso te preparar. Sua mãe está entrando em coma. Provavelmente não vai acordar. É questão de horas agora. Camila levou as mãos ao rosto, mas por entre os dedos eu vi um sorriso. Um sorriso pequeno, rápido, que ela tentou disfarçar. Doutor, eu não sei o que dizer. É importante você avisar os outros membros da família. Se tem alguém que quer se despedir, é agora. A Beatriz está em Portugal. Não vai dar tempo dela chegar. Você avisou ela pelo menos? Camila hesitou. Ainda não, mas eu vou. Eu vou ligar agora. Ela não ligou. Voltou para o quarto, sentou do meu lado e ficou lá, esperando eu morrer. Mas o que ela não sabia é que do outro lado do oceano, Beatriz já estava a par de tudo. Eu tinha ligado para minha filha mais nova no dia que comecei o plano e contado cada detalhe. Beatriz chorou quando soube das suspeitas, mas me apoiou completamente. Mãe, eu sempre soube que a Camila era interesseira, mas nunca imaginei que chegasse a esse ponto. Beatriz, eu preciso que você finjas que não sabe de nada. Quando chegar a hora, você vai aparecer. Mas, por enquanto, deixa ela acreditar que está sozinha nisso. Pode deixar, mãe. Eu vou estar aí quando você precisar. E ela estava. Beatriz tinha pedido férias do trabalho, comprado passagem e estava hospedada num hotel em São Paulo havia 3 dias, esperando o momento certo. Esse momento estava chegando. Na manhã do 4º dia, Heitor entrou no quarto com uma expressão que eu não tinha visto ainda. Era uma mistura de raiva contida e determinação. Ele olhou para Camila e disse com uma voz firme: Camila, sua mãe acabou de falecer. Foram 7h23 da manhã. Meus pêsames. Camila ficou em silêncio por 3 segundos. E então começou a chorar. Mas era um choro falso, mecânico, sem lágrimas de verdade. Não, não pode ser. Minha mãe. Ela se levantou, olhou para mim deitada na cama, fingindo estar morta, e então se virou para o Heitor. Doutor, o que eu preciso fazer agora? Quais documentos eu preciso assinar? Documentos. Nem tinha se passado 1 minuto e ela já estava perguntando sobre documentos. Heitor manteve a compostura. Vou preparar o atestado de óbito. Mas antes, Camila, tem uma coisa que eu preciso te entregar. Sua mãe me deixou um envelope. Ela me pediu para te dar assim que ela partisse. Os olhos da Camila brilharam. Ela achou que era alguma carta de despedida, alguma coisa sentimental que ela ia ter que fingir que estava emocionada ao ler. Um envelope? Pode me dar. Vou buscar. Já volto. Ele saiu do quarto. Camila olhou para mim de novo e, nesse momento de descuido, ela sussurrou. Finalmente. Finalmente acabou. E então ela sorriu. Um sorriso largo, de alívio, de vitória. Heitor voltou com um envelope branco, lacrado, entregou para Camila.
Ela me fez prometer que você ia abrir na frente de testemunhas. Então vou chamar a enfermeira e mais um médico. É protocolo. Protocolo para quê? É só uma carta. Mesmo assim, foram as instruções dela. Ele saiu de novo. Camila ficou olhando para o envelope, impaciente. Virou ele de um lado para o outro, como se pudesse ver o que tinha dentro através do papel. E então murmurou para si mesma. Deve ser alguma coisa emocionante. Provavelmente falando que me ama, que foi feliz comigo. Essas coisas que mãe escreve. A porta se abriu. Mas não era só Heitor que entrou. Atrás dele veio Beatriz, minha filha mais nova, com os olhos vermelhos, mas o queixo erguido, firme. E atrás dela entraram mais 3 pessoas, o advogado da família, a enfermeira-chefe da clínica e um oficial de cartório que Heitor tinha chamado para testemunhar. Camila olhou para Beatriz e a cor sumiu do rosto dela. Beatriz? O que você está fazendo aqui? Eu não te avisei ainda que a mãe... Morreu? Beatriz completou, com uma voz gelada que eu nunca tinha ouvido nela. Pois é, Camila. É estranho, né? Como eu estou aqui se você não me avisou? Camila abriu a boca, fechou, abriu de novo. Ela estava perdida, sem entender o que estava acontecendo. Eu ia te ligar, mas você não ia. Assim como não ligou nas últimas 3 semanas desde o diagnóstico. Você não ia me avisar de nada porque não queria dividir o seguro comigo. Isso não é verdade. Beatriz, você está entendendo tudo errado. Heitor deu um passo à frente. Camila, abre o envelope. Ela olhou para o envelope na mão dela como se fosse uma cobra. Eu não quero abrir agora. Não com todo mundo aqui. Abre. A voz do Dr. Heitor estava diferente. Tinha autoridade ali. Tinha raiva contida. Com as mãos tremendo, Camila rasgou o lacre, tirou o papel de dentro. Começou a ler. E à medida que os olhos dela percorriam as linhas, o rosto dela ia mudando. De confusão para choque, de choque para pânico, de pânico para terror absoluto. Porque o que estava escrito ali, na minha letra, era o seguinte: Querida Camila, se você está lendo isso, é porque passou no teste. Ou melhor, porque reprovou completamente. Não existe tumor, não existe doença. Eu estou perfeitamente saudável. Tudo isso foi um plano para descobrir quem você realmente é. E agora eu sei. Você torceu pela minha morte, comemorou a ideia de me perder, fez planos com o meu dinheiro antes mesmo do meu corpo esfriar, forjou documentos em nome da sua irmã e achou que ia se safar, mas não vai. Quando você terminar de ler essa carta, vire-se, porque eu estou bem atrás de você, viva e muito decepcionada. Camila virou devagar e me viu sentada na cama, sem nenhum soro, sem nenhum monitor, com os olhos bem abertos, olhando diretamente para ela. O envelope caiu da mão dela. E o sorriso que ela tinha dado minutos antes desapareceu completamente, substituído por uma expressão de horror que eu nunca vou esquecer. O silêncio que caiu naquele quarto de hospital era tão pesado que parecia sugar o ar. Camila estava congelada no lugar, com os olhos arregalados fixos em mim, a boca entreaberta num ó de choque absoluto. O envelope com a carta tinha caído no chão e o papel estava aberto aos pés dela, como uma acusação silenciosa. Eu me levantei da cama devagar, tirando os eletrodos falsos que estavam grudados no meu peito, puxando o acesso do soro que nunca tinha tido nada além de soro fisiológico. Cada movimento era deliberado, calmo. Eu tinha ensaiado esse momento na minha cabeça centenas de vezes nos últimos dias, mas agora que estava acontecendo de verdade, sentia uma mistura estranha de alívio e tristeza profunda. Mãe, a voz da Camila saiu num fio, trêmula. Mãe, isso não é... O que, Camila? Eu dei um passo na direção dela e ela recuou instintivamente, esbarrando na cadeira atrás dela. Não é o que parece? Você não estava esperando eu morrer? Não estava fazendo planos para gastar o dinheiro do seguro antes mesmo do meu corpo esfriar? Eu posso explicar. Então explica. Cruzei os braços e esperei. Explica para mim, para o Dr. Heitor, para sua irmã, para o advogado e para todas as testemunhas aqui presentes. Explica como você ligou para a funerária cotando o caixão mais barato que tinha. Explica como você reservou uma cobertura de 3 milhões de reais 3 dias depois de receber o diagnóstico. Explica como você forjou uma procuração em nome da Beatriz para ficar com a herança toda. A menção à procuração falsa fez Camila empalidecer ainda mais.
Ela olhou para Beatriz, que estava encostada na parede com os braços cruzados e uma expressão de desprezo que eu nunca tinha visto na minha filha mais nova. Beatriz, eu juro que não foi assim. Você não entende. Eu só estava tentando proteger o patrimônio da família. Cala a boca! Beatriz falou baixo, mas com uma força que cortou a fala da Camila no meio. Cala a boca, Camila. Você não tem direito de falar o meu nome agora. Não depois do que você fez. Beatriz deu um passo à frente e eu vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva. Eu estava em Portugal trabalhando na padaria, acordando todo dia às 4 da manhã para ganhar um salário honesto, enquanto você estava aqui planejando a morte da nossa mãe como se fosse um investimento financeiro. Você é nojenta, você me dá vergonha. Beatriz, por favor. Eu disse para você calar a boca. Beatriz levantou a voz pela primeira vez e Camila deu mais um passo para trás. A mamãe me ligou e contou tudo, cada detalhe do plano, cada coisa horrível que você disse. E sabe o que eu fiz? Eu peguei todos os meus trocados, comprei uma passagem cara para chegar aqui a tempo e vim ver com os meus próprios olhos se você era realmente capaz de ser tão monstruosa. E você superou todas as expectativas. O Dr. Heitor limpou a garganta. Camila, além de tudo que já foi dito aqui, eu preciso te informar que essa clínica tem câmeras de segurança em todos os corredores. E todas as suas conversas telefônicas dos últimos 4 dias foram gravadas com autorização judicial. Ele pegou um tablet que estava na mesa e mostrou para ela. Está tudo aqui. Cada ligação, cada comemoração, cada palavra. Camila olhou para o tablet e depois para mim. E viu o momento exato em que ela entendeu que estava encurralada. Não tinha saída, não tinha desculpa, não tinha como fingir que tinha sido mal entendido. Ela tentou uma última cartada. Jogou-se de joelhos na minha frente, com as mãos juntas como se estivesse rezando. Mãe, por favor, eu sei que errei, eu sei que fui horrível, mas eu sou sua filha. A senhora não pode me abandonar assim. Eu preciso da senhora. A gente pode resolver isso, pode... Levanta, Camila. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia, mas era o que eu sentia. Frieza, decepção, nojo. Levanta agora, você não vai me manipular com esse teatro barato. Ela levantou devagar, e eu vi que ela finalmente tinha entendido. A máscara tinha caído completamente, e o que restava era só desespero mesmo. Desespero de quem percebeu que perdeu tudo. O advogado da família, Dr. Marcelo Guimarães, um homem de 50 e poucos anos que cuidava dos meus assuntos legais há mais de uma década, deu um passo à frente com uma pasta preta debaixo do braço. Dona Irene, com sua permissão, eu gostaria de ler alguns documentos importantes na presença de todos aqui. Eu acenei com a cabeça. Pode prosseguir, Dr. Marcelo. Ele abriu a pasta e tirou várias folhas grampeadas. Primeiramente, sobre a procuração que Camila mencionou ter em posse, onde supostamente Beatriz renuncia à sua parte da herança. Eu verifiquei esse documento e posso confirmar que a assinatura é falsa. Beatriz nunca assinou nada do tipo. Isso constitui crime de falsificação de documento, previsto no artigo 198 do Código Penal, com pena de reclusão de 2 a 6 anos. Camila engoliu seco. O marido dela, Rogério, que tinha chegado no hospital há uns 15 minutos e estava parado no canto do quarto em silêncio absoluto, ficou ainda mais pálido. Além disso, continuou o advogado, existe a questão do acesso não autorizado às contas bancárias e ao e-mail da dona Irene. As senhas foram obtidas de forma ilícita e houve tentativa de transferência de valores sem autorização, o que configura tentativa de estelionato. Também há registros de ligações onde Camila se identifica como procuradora legal de Dona Irene para obter informações confidenciais junto a instituições financeiras, o que é mais uma falsidade ideológica. Cada palavra do advogado era como um martelo batendo no caixão da vida que Camila tinha imaginado para ela. Eu via o desespero crescendo nos olhos dela. E por último, Dr. Marcelo pegou outro documento. Eu tenho aqui o testamento atualizado de Dona Irene, registrado em cartório há 2 dias, portanto posterior a todo esse evento. Vou ler as disposições principais. Eu, Irene Tavares, em pleno gozo das minhas faculdades mentais,
Declaro como única e universal herdeira de todos os meus bens, direitos e haveres, minha filha Beatriz Tavares. A minha filha, Camila Tavares, deixo a quantia simbólica de R$ 1 para que fique claro que ela não foi esquecida, mas deliberadamente excluída por razões que ficam evidentes nos anexos deste testamento. Beatriz levou a mão à boca, surpresa. Ela não sabia dessa parte. Mãe, a senhora não precisava... Precisava sim. Eu me virei para ela. Você sempre foi honesta comigo, Beatriz. Sempre me respeitou. Nunca pediu nada além do que precisava. Trabalhou duro para construir sua própria vida, mesmo eu tendo condições de te ajudar mais. Você merece tudo o que eu construí. Camila soltou um som que era meio riso, meio soluço. Então é isso? Eu fico sem nada? Depois de tudo que eu fiz pela senhora? Tudo o que você fez? Eu me virei para ela e pela primeira vez deixei a raiva aparecer na minha voz. O que exatamente você fez por mim, Camila? Me diz, porque eu me lembro de pagar a sua faculdade inteira. R$ 12.000 no seu vestido de noiva, R$ 50.000 de entrada no seu apartamento, mais 30.000 no carro que você disse que precisava para o trabalho, mas que eu sei que você usa para passear. Eu me lembro de te dar emprego na minha empresa, mesmo você não tendo competência nenhuma, e te pagar um salário que você não merecia. Eu me lembro de te emprestar dinheiro que você nunca devolveu. Então me diz, Camila, o que exatamente você fez por mim, além de me usar como banco particular? Ela abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Não tinha resposta porque não tinha argumento. E sabe o que é mais triste? Eu continuei, sentindo um nó na garganta, mas me recusando a chorar na frente dela. É que até uma semana atrás, mesmo com todas as suas falhas, mesmo com todo o seu egoísmo, eu ainda te amava. Você era minha filha. Eu ainda tinha a esperança de que você mudasse, de que um dia você entendesse o valor das coisas. Mas você não só não mudou, como mostrou que é capaz de celebrar a minha morte. E isso eu não consigo perdoar. O oficial do cartório, que tinha ficado em silêncio o tempo todo, apenas observando e fazendo anotações, limpou a garganta. Dona Irene, eu tenho todos os testemunhos registrados. O que a senhora deseja fazer com relação às acusações criminais? Olhei para Camila. Ela estava tremendo, com os olhos cheios de lágrimas, mas eu não sentia pena nenhuma. Eu quero que um boletim de ocorrência seja registrado, quero que todas as gravações sejam anexadas como prova, e quero que a justiça decida o que fazer com ela. Não! Rogério finalmente saiu do canto onde estava. Dona Irene, por favor, a gente tem 2 filhos pequenos. Se a Camila for presa, o que vai ser das crianças? Beatriz se virou para ele com um olhar de desprezo. Você deveria ter pensado nisso antes de planejar junto com ela como gastar o dinheiro do seguro, Rogério. Vocês 2 são iguais. Eu ouvi as gravações. Você estava tão empolgado quanto ela. Rogério abaixou a cabeça, sem resposta. O doutor Heitor, que tinha ficado observando tudo em silêncio, finalmente falou. Irene, eu preciso dizer uma coisa. Nos 20 anos que eu te conheço, eu nunca vi você tomar uma decisão por impulso. Você sempre foi justa, sempre pensou bem antes de agir. Então eu confio que o que você está fazendo agora é o certo. Mas como seu amigo, eu preciso perguntar, você tem certeza disso? Porque uma vez que você acionar a justiça, não tem volta. Eu respirei fundo. Era a pergunta que eu tinha feito para mim mesma 100 vezes nos últimos dias. E toda vez a resposta era a mesma. Heitor, se eu deixar isso passar, eu não estou só perdoando a Camila. Eu estou dizendo para ela que não tem problema torcer pela morte da própria mãe. Que não tem problema forjar documentos, roubar, mentir, e eu não posso fazer isso. Não é só sobre mim, é sobre princípios, é sobre mostrar que ações têm consequências. Ele acenou com a cabeça. Então vamos em frente. Camila deu um passo na minha direção, desesperada. Mãe, por favor, eu imploro, eu vou mudar, eu prometo. Eu vou fazer terapia, eu vou devolver tudo, eu vou... Você vai ficar em silêncio. Dr. Marcelo interrompeu com firmeza. A partir de agora, qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você. Eu recomendo que você procure um advogado criminalista o mais rápido possível. 2 seguranças da clínica, que o Heitor tinha chamado discretamente, entraram no quarto. Dona Irene pediu para a senhora se retirar das dependências da clínica, Camila. Por favor, nos acompanhe. Camila olhou para mim uma última vez. Nos olhos dela tinha medo, raiva
desespero, mas não tinha arrependimento de verdade. Não tinha consciência do que ela tinha feito de errado. E foi nesse momento que eu tive certeza absoluta de que tinha tomado a decisão certa. Adeus, Camila. Eu falei, e virei as costas para ela. Os seguranças a escoltaram para fora. Rogério foi atrás, sem dizer mais nada. Quando a porta fechou, Beatriz veio até mim e me abraçou forte. E foi só então que eu deixei as lágrimas escorrerem. Eu sinto muito, mãe. Sinto muito que a senhora teve que passar por isso. Eu também sinto, minha filha. Mas agora eu sei a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor do que a mentira. Nos dias seguintes, as coisas aconteceram rápido. O boletim de ocorrência foi registrado. As provas foram anexadas. Um inquérito policial foi aberto. Camila contratou um advogado, que tentou argumentar que tinha sido tudo um mal-entendido, que as gravações estavam fora de contexto, que a procuração falsa tinha sido um erro de boa-fé. Mas tinha evidência demais, testemunhas demais. Não tinha como negar. 3 semanas depois, Camila foi indiciada por falsificação de documento, tentativa de estelionato e acesso não autorizado a informações confidenciais. A justiça determinou que ela deveria responder em liberdade, mas com medidas cautelares. Ela foi proibida de se aproximar de mim e de Beatriz. Foi proibida de acessar qualquer conta bancária em meu nome. E teve que devolver o cartão de crédito adicional e o carro que eu tinha dado para ela. A empresa de móveis que eu tinha construído ao longo de décadas teve que passar por uma auditoria completa. Descobrimos que Camila, que trabalhava no departamento financeiro, tinha desviado pequenas quantias ao longo dos últimos 2 anos. Nada muito grande. 5.000 aqui, 3.000 ali. Sempre valores que passavam despercebidos na contabilidade geral. Mas no total, dava quase R$80.000. Mais um crime para a lista. Rogério pediu divórcio. Ele disse que não sabia de nada, que tinha sido manipulado pela Camila, mas as gravações mostravam que ele estava tão envolvido quanto ela. Mesmo assim, ele tentou se salvar abandonando o barco. Camila ficou sozinha, morando num apartamento alugado pequeno, trabalhando como vendedora numa loja de roupas, tentando juntar dinheiro para pagar os advogados e as dívidas que tinham se acumulado. Eu poderia ter sentido pena, mas não senti. Beatriz ficou em São Paulo. Ela tinha planejado voltar para Portugal depois de 2 semanas, mas quando viu tudo o que estava acontecendo, decidiu ficar. Mãe, eu não vou te deixar sozinha agora. Você acabou de descobrir que uma das suas filhas é uma criminosa. Eu vou ficar aqui, pelo menos por um tempo. Tentei argumentar que ela não precisava, que eu estava bem, que ela tinha a vida dela em Lisboa. Mas ela foi irredutível. A padaria vai entender. E se não entender, eu arrumo outro emprego. Família é mais importante. Então Beatriz se mudou para minha casa. E pela primeira vez em anos, eu não me senti sozinha. A gente tomava café junto toda manhã. Ela me ajudava na empresa. Não porque eu precisasse, mas porque ela queria aprender. A gente conversava sobre tudo. Sobre a vida, sobre os erros que eu tinha cometido na criação delas, sobre o futuro. Mãe, a senhora acha que foi culpa sua? O jeito que a Camila é? Eu pensei bem antes de responder. Era uma pergunta que eu tinha feito para mim mesma 1000 vezes. Eu acho que eu errei em algumas coisas, Beatriz. Talvez eu tenha dado coisas demais para Camila quando ela era nova. E isso criou nela uma expectativa de que tudo viria fácil. Talvez eu não tenha sido firme o suficiente quando ela mostrava sinais de egoísmo. Mas no final das contas, a gente cria os filhos da melhor forma que sabe. E cada filho escolhe que tipo de pessoa vai ser. Você teve a mesma criação que ela, e olha a diferença entre vocês duas. Beatriz segurou minha mão. A senhora é uma mãe maravilhosa, e o que a Camila fez não é reflexo da senhora, é reflexo dela. 2 meses depois do dia da revelação no hospital, eu organizei uma reunião na empresa. Juntei os 80 funcionários no salão principal da fábrica, algo que eu só fazia em ocasiões muito especiais. Eles sabiam que alguma coisa importante ia ser anunciada. Subi no pequeno palco que a gente usava para treinamentos e olhei para todos aqueles rostos. Eram pessoas que trabalhavam comigo há anos, algumas há décadas. Pessoas que ajudaram a construir aquela empresa tijolo por tijolo, móvel por móvel. Bom dia a todos. Eu sei que vocês estão curiosos sobre o motivo dessa reunião, então vou ser direta. Muitos de vocês ouviram rumores sobre problemas familiares que eu tive recentemente. E é verdade. Eu passei por uma situação muito difícil que me fez repensar muitas coisas na minha vida.
Fiz uma pausa, olhando para Beatriz que estava na primeira fila, me dando força com o olhar. Vocês sabem que eu sempre fui uma mulher de trabalho. Construí essa empresa do zero, sem ajuda de ninguém, e me orgulho muito disso. Mas eu também cometi erros. Erros de julgamento, principalmente com relação às pessoas em quem confiei. Alguns desses erros custaram caro, não só para mim, mas para a empresa também. Respirei fundo. Por isso, eu tomei algumas decisões. Primeira decisão. Camila Tavares não trabalha mais aqui. Ela foi desligada por justa causa e responde criminalmente por desvio de verbas. Uma auditoria completa foi feita e todos os valores desviados serão recuperados. Um murmúrio percorreu o salão. Todos sabiam quem era Camila, mas poucos sabiam o que tinha acontecido de verdade. Segunda decisão. Eu vou transferir 20% das ações da empresa para vocês, funcionários. Vai ser dividido proporcionalmente ao tempo de casa de cada um. Vocês ajudaram a construir isso aqui. Vocês merecem ser donos também. O silêncio foi substituído por exclamações de surpresa. Vi lágrimas nos olhos de várias pessoas. O João, que era marceneiro na empresa havia 28 anos, levantou a mão tremendo. Dona Irene, a senhora tem certeza disso? Tenho. Vocês são mais família para mim do que algumas pessoas que levam o meu sobrenome. Houve um aplauso espontâneo. E pela primeira vez em meses, eu me senti leve, me senti em paz. E a terceira decisão, eu continuei quando o aplauso diminuiu. É que eu vou começar a desacelerar. Não vou me aposentar porque eu gosto demais do que faço, mas vou trabalhar menos. E quem vai assumir gradualmente a gestão da empresa é a minha filha Beatriz, com a ajuda de uma diretoria executiva que a gente vai montar nos próximos meses. Beatriz me olhou com os olhos arregalados. A gente tinha conversado sobre ela se envolver mais na empresa, mas isso ela não esperava. Mãe, ela sussurrou, você merece, minha filha. E mais importante, a empresa merece alguém honesto, trabalhador e humilde no comando. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando. Beatriz se adaptou surpreendentemente rápido à gestão da empresa. Ela tinha um jeito com as pessoas que eu nunca tive. Ela ouvia, ela entendia, ela resolvia problemas de um jeito que fazia todo mundo se sentir valorizado. Os funcionários a adoravam. A empresa começou a crescer de novo. A gente abriu uma quarta loja. Desenvolvemos uma linha nova de móveis sustentáveis que fez muito sucesso. E pela primeira vez na minha vida profissional, eu conseguia sair de férias sem ficar preocupada se tudo ia funcionar na minha ausência. Quanto a Camila, o processo criminal seguiu seu curso. O advogado dela tentou fazer um acordo, mas o promotor não aceitou. Tinha prova demais, o crime era claro demais. 6 meses depois da denúncia, ela foi condenada a 3 anos de reclusão em regime semiaberto, mais pagamento de indenização pelos valores desviados e pelos danos morais. O juiz foi duro na sentença. Disse que a quebra de confiança familiar era um agravante, não um atenuante. Camila recorreu, mas a sentença foi mantida. Ela começou a cumprir pena 3 meses depois, trabalhando durante o dia numa lavanderia industrial e dormindo à noite numa penitenciária feminina nos arredores de São Paulo. Ela me mandou cartas, muitas cartas. Todas começavam com pedidos de desculpa. Todas terminavam com pedidos de ajuda financeira para pagar um advogado melhor, para conseguir uma redução de pena, para ter uma vida mais confortável na prisão. Eu li as 3 primeiras. Depois disso, parei de abrir. Beatriz me perguntou uma vez se eu sentia remorso. Mãe, não dói saber que ela está presa? Que ela está sofrendo? Dói, eu respondi honestamente. Dói porque ela é minha filha e uma parte de mim sempre vai amá-la, não importa o que ela tenha feito. Mas não me arrependo da minha decisão. Ela não está presa por causa de mim. Ela está presa por causa das escolhas que ela fez. E se eu tivesse deixado passar, ela teria aprendido que pode fazer qualquer coisa sem consequência. Isso não seria amor, seria cumplicidade. 1 ano depois da revelação no hospital, no aniversário de 66 anos, Beatriz organizou uma festa surpresa para mim. Não foi nada grande, só família próxima e amigos queridos. O doutor Heitor estava lá, com a esposa. O doutor Marcelo, o advogado. Os funcionários mais antigos da empresa. E no meio da festa, Beatriz pediu a atenção de todo mundo. Gente, eu queria fazer um brinde. Ela levantou a taça de champanhe. Um brinde para a mulher mais forte, mais justa, mais incrível que eu conheço.
Minha mãe passou por uma das piores traições que uma pessoa pode passar. Foi traída por alguém que ela amava, que ela criou, que ela sustentou. E sabe o que ela fez? Ela não desmoronou. Ela não se tornou amarga. Ela não perdeu a fé nas pessoas. Ela tomou as decisões difíceis, enfrentou a verdade de frente e saiu disso tudo ainda mais forte. Mãe, eu tenho muito orgulho de ser sua filha e espero um dia ter metade da sua coragem. Eu estava chorando quando ela terminou. Todo mundo estava. A gente brindou, comeu bolo, conversou até tarde. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completamente feliz. 2 anos depois, Beatriz me deu a notícia de que estava noiva. Ela tinha conhecido um português em São Paulo, um engenheiro que tinha vindo para o Brasil a trabalho e tinha decidido ficar. Ele se chamava Miguel, era 5 anos mais velho que ela, e era um homem bom. Eu vi isso no jeito como ele olhava para minha filha, no jeito como ele a tratava com respeito e carinho. O casamento foi simples, numa chácara nos arredores da cidade, com 50 convidados. Beatriz estava linda num vestido branco simples que ela mesma tinha escolhido e pagado. Ela não quis que eu pagasse nada. Mãe, eu e o Miguel vamos pagar o nosso casamento. É importante pra gente começar assim, sabendo que conquistamos isso juntos. Eu chorei de orgulho. Camila mandou uma carta pedindo para ir ao casamento. Beatriz nem considerou. Ela perdeu o direito de estar nos momentos importantes da minha vida quando celebrou a suposta morte da minha mãe. Hoje, 3 anos depois daquele dia no hospital, eu vivo numa casa que não é mais tão grande e vazia. Beatriz e Miguel moram no andar de cima, que a gente reformou para fazer um apartamento separado, mas conectado. Eu tenho um neto de 1 ano, o pequeno Henrique, que é a luz da minha vida. Trabalho 3 dias por semana na empresa e nos outros dias eu cuido do jardim, leio, viajo quando dá vontade. A empresa está prosperando sob a gestão da Beatriz. A gente abriu mais 2 lojas e está considerando expandir para outros estados. Os funcionários continuam sendo sócios e todos os anos a gente distribui parte dos lucros com eles. A rotatividade caiu para quase 0. As pessoas querem trabalhar com a gente. Quanto a Camila, ela saiu da prisão após cumprir 2 anos, ganhou o livramento condicional por bom comportamento. Ela mora numa cidade pequena no interior, trabalha num mercado e, segundo o que eu ouvi, está tentando reconstruir a vida. Ela não tentou mais contato, nem eu tentei. Algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Às vezes, eu penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse feito aquele teste. Se eu tivesse apenas aceitado as suspeitas como paranoia e seguido em frente. Provavelmente eu teria morrido algum dia, sem saber a verdade. Camila teria ficado com o dinheiro. Beatriz teria sido enganada. E nenhuma justiça teria sido feita. Mas eu fiz o teste, descobri a verdade. E por mais doloroso que tenha sido, foi libertador, porque agora eu sei quem realmente me ama, sei quem merece minha confiança, sei que as pessoas ao meu redor estão aqui por mim, não pelo meu dinheiro. E essa certeza, essa paz de espírito, não tem preço. Mensagem final. Se você chegou até aqui nessa história, eu preciso te dizer uma coisa. Não tenha medo de enxergar a verdade, mesmo quando ela dói. Não tenha medo de tomar decisões difíceis quando você sabe que elas são certas. E, principalmente, não se sinta culpada por impor limites, mesmo para a família. Porque família não é só quem tem o seu sangue. Família é quem está do seu lado nos momentos difíceis. Quem te respeita. Quem te ama de verdade. Não pelo que você tem, mas por quem você é. Eu fui mãe, fui empresária, fui mulher que errou e acertou. Mas hoje eu sou, acima de tudo, uma mulher em paz. E essa paz só foi possível porque eu tive coragem de enfrentar a verdade e fazer justiça. Se você tem uma história parecida, se você já se sentiu usada, traída, desvalorizada, saiba que você não está sozinha. E saiba que é possível, sim, recomeçar. É possível reconstruir. É possível ser feliz de novo. Deixe aqui nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo essa história. E se ela tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque eu tenho muitas outras histórias para contar. Histórias de mulheres que se reergueram, que recuperaram sua dignidade, que provaram que nunca é tarde para recomeçar. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E lembra, dignidade não se negocia. Nunca.